Boa noite a todos que nos acompanham nessa transmissão. Quero louvar ao Senhor por sua vida e encorajá-lo a continuar conosco e a compartilhar com seus amigos, com seus contatos, enfim, com sua rede de relacionamento, o nosso link para que eles nos acompanhem e sejam desafiados como acredito que nós seremos. Mas antes de falarmos no tema propriamente dito e diante de um momento de tantas expectativas, principalmente expectativas negativas, de medo, de incertezas e até desespero por causa do coronavírus, gostaria de dizer que estamos todos juntos na mesma luta, mas confiantes e com esperança. Queremos nos solidarizarmos com todos, especialmente com as famílias que efetivamente foram afetadas. Como igreja, temos contribuído com algumas ações que visam dar uma maior possibilidade de controle desse vírus. Por exemplo, estamos evitando aglomerações, o que evita a possibilidade de transmissão entre os membros. Estamos também atentos às necessidades dos membros da igreja, mas também da nossa comunidade, para servir a nossa comunidade. E, por fim, estamos orando e suplicando a Deus por esse momento de dificuldade, para que saiamos dele, todo o país saia dele fortalecido. E uma palavra a todos nós é que Deus é soberano e continua no controle de todas as coisas. O mundo e tudo que nele há, inclusive a ação desse vírus, estão sob o controle dele, que é o Criador e Senhor do céu e da terra. O meu convite, portanto, a você é que deixe-se ser convencido pelo Evangelho, que são as boas novas de salvação para todos os povos. Nossa série de mensagem, a série de mensagens que temos e que estamos trabalhando atualmente, tanto com a comunidade Aliança Taguatinga e agora mais propriamente com todos que nos veem, nos assistem pela primeira vez, tem como base tudo aquilo que Cristo fez por nós enquanto estávamos em uma situação totalmente desesperadora. Por isso o tema Vida 100% em Cristo. A grande maioria das pessoas, nesse momento de enfrentamento do coronavírus, tem esboçado reações próprias de quem entendeu, de fato, que é impotente e incapaz de enfrentar tamanho inimigo, ou um inimigo de tamanha envergadura. Essas pessoas estão sendo totalmente ou particularmente dominadas por seus medos mais profundos, além de começarem a perceber, a ver de fato uma realidade que, apesar de estar sempre presente, nunca ter sido encarada de frente como agora eles precisam encarar. Ok? Todos, na verdade, o fato de que todos, na verdade, somos limitados e finitos. Mas o Evangelho sempre foi a boa notícia de salvação a todos os que estavam e estão mortos em delitos e pecado. Situação totalmente desesperadora. O Evangelho sempre colocou às claras a inabilidade do homem em lidar com a iminência da morte. Sempre colocou tanto a inabilidade quanto a falibilidade do homem, ok? Por outro lado, sempre colocou em evidência a grandeza do grande amor e o grande amor e misericórdia de Deus, graciosamente nos dando Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo que envolve Jesus, tudo que ele viveu,
tudo que ele fez, tudo que ele doou ou prometeu, seu amor, sua vida, sua obra na cruz, sua ressurreição, tudo foi 100% eficaz. Não há verdadeira vida fora de Jesus, ok? Nossa série 100% em Cristo, vida 100% em Cristo. E nosso tema de hoje, 100% salvos pela graça. Naquela exata perspectiva de, apesar de mim, da minha impossibilidade em contribuir, do meu demérito, apesar da minha impotência, Jesus me salvou e me deu uma nova vida, uma nova identidade. É bem mais simples do que você pensa, mas bem mais profundo e abrangente do que você conhece, certamente. Olhando para esse feito inusitado, Lutero nos ajuda afirmando o seguinte: a salvação é somente pela graça de Deus apenas, mediante a fé unicamente em Jesus Cristo, de modo que Deus, e só Deus, recebe toda a glória. Isso quer dizer que em nós não há mérito algum. Se não for por Jesus, se não for por causa de Jesus, pela bondade dele, pela disposição dele em morrer por nós, nosso destino é a morte, nosso destino será a morte e o inferno. Pois somos culpados, de fato, somos rebeldes, egoístas e idólatras. Acontece que nem sempre é esse o conceito que temos de nós mesmos. Geralmente, o conceito que temos de nós mesmos é um conceito alto. E aí nós somamos isso a um esforçozinho para um viver moralmente correto, né? Talvez isso, pensamos nós, pensam muitas pessoas, seja suficiente para que Deus nos aceite, nos salve. Mas o fato é que somos aceitos unicamente, exclusivamente por causa de Cristo. Ele é a nossa, ele é a sua, ele é a minha justiça. Quando Deus olha para nós, por causa de Cristo, ele nos aceita, por causa de Cristo, ele nos justifica. A justiça de Cristo é imputada a nós, ok? Mas o fato é que somos aceitos em Cristo. Ele é a nossa justiça, a nossa propiciação, a nossa salvação, ok? E como diz a Bíblia, porquanto a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens. Está escrito lá em Tito, no capítulo 2 e no versículo 1. A graça de Deus se revelou, se mostrou salvadora. Isso demonstra a exclusividade da ação. É Deus vindo ao nosso encontro por causa da sua graça. Mas como é que poderíamos então conceituar a graça? A graça é favor imerecido. É Deus nos tratando segundo o que não merecemos. Ou seja, ser tratado com misericórdia quando deveria ser tratado com juízo. Ser salvo quando deveria ser condenado. O salmista, no Salmo 103, versículo 10, reconhece isso quando ele diz: Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ok? Portanto, a vida eterna, a salvação, a libertação, só é possível por meio da dádiva do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, se Deus não fizer mais nada, se Deus só fizer isso, se Deus não fizer qualquer coisa além da nossa redenção, ele já terá feito tudo que precisamos. Certinho? Então, gostaria então de trazer o texto que dá base para aquilo que nós estamos falando, um texto que vai trazer algumas verdades, esclarecer alguns pontos dentro da perspectiva do tema, salvos 100% pela graça. Está lá em Efésios, no capítulo 2,
a partir do versículo 1 até o versículo, vamos ler apenas até o versículo 9, que nos diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Ok? Nesse texto, o apóstolo está apresentando a razão por que dependemos exclusivamente da graça de Deus. Ele apresenta pelo menos 5 motivos por que nós dependemos da graça de Deus. Apresenta pelo menos 5 motivos por que porque Deus merece a honra, o crédito, ter nos alcançado com a sua graça. Porque Ele, de fato, é tão bom, é tão maravilhoso, é tão grandioso. Porque essa graça é, de fato, imerecida. Ok? Então, vamos olhar o texto para perceber o que, de fato, o apóstolo está nos dizendo. Ele começa dizendo que ele nos deu vida, vos deu vida, né? Estando vós mortos em vossos delitos e pecado. Ou seja, o estado que nós nos encontrávamos era deplorável, era desesperador. Era um estado de total impotência, de total impossibilidade de fazermos qualquer coisa, de esboçarmos qualquer reação para sairmos dessa situação, desse estado, ok? Ou seja, nós não víamos, não ouvíamos, não sentíamos, precisávamos de fato de alguém para nos salvar, para nos dar vida, para nos reviver. Estávamos mortos espiritualmente, né? Sem Jesus, somos só um corpo inerte, somos um cadáver no chão, ok? Sem ação, sem condição nenhuma de atuar, de agir para ir ao encontro de Deus, sem sentir, sem desejar esse encontro, ok? Do mesmo jeito que um morto não pode sair do seu túmulo porque ele não tem forças para isso, porque ele está morto, é o quanto estamos longe de Jesus, ok? O texto continua dizendo que nos quais andaste outrora segundo o curso do mundo. Então, é o segundo motivo por que precisávamos da graça de Deus, é porque estávamos escravizados ao mundo e vivendo, claro, sob o domínio, sob a opressão, sob o domínio desse sistema opressor, com tendências malignas, ok? Em seu sistema de pensamento, de valores, de ideias, em suas ações que se revelam completamente, totalmente hostis e que se mostram em completa rejeição às coisas de Deus, aos valores de Deus, à vida de Deus e ao povo de Deus também. Ok? Então, estávamos escravizados ao mundo. O mundo, com as suas ideias, com seus pensamentos, com a sua cultura, nos oprimia e nos
fazia, né, nos levava à rejeição de Deus. Estávamos escravizados, né? Esse é um grande exemplo dessa falsa crença no livre-arbítrio, já que no pecado, já que sem Cristo Jesus, mortos, não temos escolha, nós vivemos segundo aquilo ao qual estamos escravizados, como no caso da escravidão ao mundo. O terceiro motivo, Paulo continua no seu texto dizendo, segundo o príncipe da potestade do ar. O terceiro motivo é porque nós estamos ou estávamos escravizados ao diabo. Fomos escravizados pelo diabo. A antiga serpente, o príncipe deste mundo, ou aquele que governa o sistema desse mundo, que atua, que se esforça e que age para esconder toda a verdade de Deus, para omitir, para inverter valores, para mudar a verdade de Deus em mentira, para fazer da luz escuridade e da escuridade luz. Ele atua influenciando os homens nessa perspectiva. Influencia para que eles não vejam. A Bíblia diz que o Deus deste século tem cegado o entendimento das pessoas. Então ele influencia para que eles não vejam, para que eles não se arrependam, para que eles não se convertam e os mantém cegos, e os mantém iludidos, e os mantém enganados, ok? Paulo continua dizendo do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ok? Um quarto motivo porque Paulo apresenta a graça, essa graça maravilhosa, a importância da graça, é porque estávamos escravizados à carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando conforme a inclinação desses pensamentos, desses desejos, dessa tendência pecaminosa, andando conforme a nossa natureza, que é totalmente depravada, que é totalmente pecaminosa, andando conforme a vontade deturpada da carne e dos pensamentos, pensando em nós, pensando em satisfazer os nossos desejos, tentando ter prazer a qualquer custo. Isso é escravidão à carne, andar segundo os desejos e prazeres, né? Tentar satisfazer os seus desejos a qualquer custo, demonstra a escravidão do homem à carne, ok? E essa é uma razão que demonstra o quanto que a nossa situação era problemática, era difícil, era desesperadora. Estávamos escravizados. E por fim, Paulo dá a razão, uma última razão, porque essa graça, porque somos salvos 100% pela graça somente. O quanto que essa graça é importante, porque ele diz que ao fazermos a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, ok? Por natureza, filhos da ira. Ou seja, destinados a sofrer a contínua e imutável reação de Deus ao mal, ok? Sofremos o juízo de Deus, a justiça de Deus que é derramada, que é focada, que vem contra o mal, ela é derramada especificamente contra os homens ímpios e perversos. Éramos todos nós que estávamos sem Cristo, nessa condição de mortos, escravos do mundo, escravos do diabo, escravos da carne e, portanto, por natureza, destinados à ira
de Deus, ok? Mas, claro, toda esse estado, toda essa situação colocada por Paulo para dar ênfase, para evidenciar o quanto que a graça de Deus é maravilhosa, o quanto que Deus foi bondoso, o quanto que Deus foi maravilhoso. E à medida que nós percebemos o que nós vivíamos, o nosso estado, à medida que nós entendemos, compreendemos o nosso estado, é que temos a esperança, né, de que a graça de Cristo nos alcance. E é isso que Paulo vai dizer como a nossa sorte mudou, como a sorte do mundo mudou, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E Paulo diz isso de outra forma, mas na mesma perspectiva ele diz o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Vejam a importância dessa graça de Deus, né? Apesar da nossa situação drástica e nada promissora, pelo contrário, totalmente desesperadora, Deus resolve, né? Por nos amar, por ter compaixão de nós, ter misericórdia de nós, de um modo inexplicável, nos dar vida juntamente com Cristo, nos enviar Jesus, enviar uma saída para nós, para o nosso estado, e apesar de nós, mesmo culpados, mesmo rebeldes, mesmo no egoísmo, mesmo na nossa idolatria, né? A razão para isso é a graça de Deus. A razão é a maravilhosa graça de Deus. É a graça superabundante. É a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus resolve nos tratar de forma diferente do que nós merecíamos. Ele não nos trata como deveríamos ser tratados. Não nos trata como merecíamos, porque merecíamos continuar lá mortos, merecíamos continuar como filhos da ira, merecíamos o inferno, mas Deus graciosamente apresenta uma saída para nós ao enviar Jesus Cristo, a nossa esperança, Jesus Cristo, a nossa salvação, Jesus Cristo, aquele que nos redimiu do pecado e nos tirou do estado tão problemático que nós nos encontrávamos. Graça, isso é graça, graça de Deus. É interessante uma forma, um exemplo, uma ilustração dada por Arthur W. Pink sobre o que significa graça, né? Ele disse o seguinte: dar comida a um mendigo que bate à minha porta é um favor não merecido, é um favor não merecido, mas está longe de ser graça. Graça na perspectiva da graça de Deus, na perspectiva do conceito de fato do que é graça. Mas ele continua dizendo: suponha-se, porém, que eu alimentasse esse mendigo faminto depois de ter sido assaltado por ele. Isto seria graça. A graça, por conseguinte, é um favor demonstrado quando, na realidade, há demérito da parte de quem o recebe. Ok? Mas o texto continua. O versículo 6 diz que não só Deus nos deu vida juntamente com Cristo, né? Mas juntamente com Ele nos ressuscitou, né? Nos deu vida com Cristo porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, Paulo apresenta a razão porque
a graça de Deus é tão maravilhosa, né? Porque estávamos naquele estado, ele demonstra também o momento que Deus faz essa virada em nossa vida e demonstra o seu amor, demonstra a graça dele, né, por nós, e nos salva por meio de Cristo, e continua demonstrando, né, a partir do versículo 6, ele continua dizendo agora, apresentando todos os outros benefícios dessa salvação por meio de Cristo Jesus. Então, se não bastasse tudo aquilo que Deus fez por nós a partir da sua graça, nos salvando, nos tirando daquele estado, nos libertando e nos dando uma nova vida, uma nova identidade, Cristo, por seu amor, por sua graça, né, nos dá então todos esses outros benefícios. Em Cristo somos abençoados, agraciados com todos esses outros benefícios. Por exemplo, de estar sentado com Cristo nos lugares celestiais. Também, e aí ele continua dizendo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Então, além de ter sido salvos, né, de ter nova vida, de ter uma nova identidade, de ter ressuscitado com Cristo Jesus e também de assentarmos nos lugares, de estarmos assentados nos lugares celestiais em Cristo, né? Em Cristo estamos nessa perspectiva, uma perspectiva de vitória, uma perspectiva de bondade de Deus para nós, de como é que essa vida nossa precisa ser encarada, precisa ser vivida. E como é que é essa vida nossa pós-salvação, né? De como é que nós nos encontramos, do que de fato Deus fez conosco, para que a gente perceba o quanto que essa graça foi e é tão maravilhosa, tão grandiosa e tão maravilhosa. Deus fez além daquilo que nós merecíamos, claro, fez além daquilo que nós pensávamos, daquilo que nós imaginávamos, né, e nos colocou numa condição privilegiada, ok? Além disso, ele nos dá essa alegria de sermos um trunfo, né, de sermos também uma demonstração futura de como Deus foi tão bondoso para conosco em Cristo Jesus, de como é que Deus, de fato, futuramente isso será prova, isso será demonstração, né, na eternidade do quanto Deus foi bondoso para conosco, de como nós saímos de uma situação totalmente desfavorável, de que nós de fato não poderíamos sair, do que Ele fez por nós e do status que Ele nos deu e de como isso é grandioso, de como isso é maravilhoso, que vai servir de prova, não só de prova, mas de memorial da bondade de Deus, de memorial da graça de Deus. Porque, e aí no versículo 8, ele confirma, ele reafirma o que de fato aconteceu conosco, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então, apesar do que Deus fez por nós, e que devíamos e devemos nos alegrar, devemos festejar, devemos nos alegrar de uma forma muito grande mesmo, de demonstrar que somos gratos a Deus, de demonstrar essa alegria em gratidão a Deus, em claramente respondendo a Deus de uma forma muito mais comprometida, muito mais envolvida com Ele, muito mais
amando, muito mais nos aproximando dele. Além disso, e apesar de que Deus fez tudo isso conosco, Paulo nos lembra que nós precisamos ter essa certeza de que não foi nada por mérito nosso. Como foi tudo dom de Deus, como foi tudo dado por Deus, não podemos nos gloriar, porque nada foi acrescentado por nós, não contribuímos em nada, foi exclusivamente de Deus. Então, o que Paulo está dizendo entenda aquilo que Deus fez por você, receba com alegria, mas não queira ser mais do que ninguém, não queira achar que o que Deus fez por você foi porque você, de alguma forma, mereceu ou porque você é melhor do que quem quer que seja. Ok? Eu quero que Deus nos abençoe, de fato, te abençoe, espero que você tenha sentido desafiado a entender essa bondade de Deus, entender como é que funciona a graça de Deus, como que funciona a salvação por meio de Cristo Jesus e refletir em algumas coisas que eu anotei aqui para nós, né, para nossa reflexão, entendendo que a graça é a graça que nos faz refletir sobre isso, né? Uma das coisas, ao terminar, ao concluir essa pequena exposição, nós entendemos que a graça nos faz refletir que todos os homens sem Cristo estão mortos em seus pecados, né? Apesar de óbvio, depois da exposição, é preciso que a gente entenda que todos estão mortos em seus pecados. Todos os homens sem Cristo, ok? Então, você que ainda não conhece a Cristo, você que ainda está preso ao mundo, está preso aos seus desejos, à sua carne, ok? Precisa entender que há salvação em Cristo Jesus, que você precisa de vida, que você precisa ser revivido. E a nossa oração é que Deus alcance cada uma dessas pessoas. Nós oramos ao Senhor que salve cada vez mais pessoas, que alcance cada vez mais pessoas. E nós sabemos que o nosso Deus tem tudo isso sob o controle. E nós, especialmente nós cristãos, precisamos entender isso, que sem Cristo não há vida fora de Cristo Jesus. Uma segunda coisa que a gente precisa refletir, todos nós precisamos refletir, é que todos estão, por estar mortos, claro, né, todos estão impossibilitados de fazer qualquer coisa em seu próprio benefício, né? Os mortos, de fato, não têm como fazer qualquer coisa em seu benefício. Essa é a grandeza da graça de Deus. Se você tem ouvido, se você tem entendido, se você tem compreendido, como diz a palavra de Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você está ouvindo, necessariamente você precisa crer, porque de fato o homem não pode fazer nada em seu benefício, a não ser por causa da graça de Cristo Jesus. Então, todos nós precisamos do amor de Deus, todos nós precisamos que Deus estenda a sua mão em benefício das nossas vidas, né? E aqui vale aquela reflexão também sobre a questão de quem aceita quem, né? Você que aceita Jesus, ou será que é Jesus que aceita?
Então, talvez seja o correto dizer, seja Jesus me aceita, né? Do que dizer aceite a Jesus, ok? Porque todos estão impossibilitados de fazer qualquer coisa em seu próprio benefício. Uma outra reflexão também é que todos, então, precisam desesperadamente de um Salvador. Lembra que nós falamos sobre o fato de que algumas pessoas descobriram que estão num momento difícil, porque se depararam com a realidade da sua limitação, da sua finitude e percebem que precisam de ajuda. Então, você precisa desesperadamente entender, você precisa urgentemente entender que precisa de um Salvador. Quando você reconhece quem você é, o estado que você está, a prisão, a escravidão na qual você se encontra, de fato, você vai reconhecer que precisa de um Salvador. E a boa notícia, finalmente, é que Deus, em sua graça, enviou Jesus para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Ele é a única saída. Se você tem pensado em sair dessa situação por conta própria, se você tem procurado outros caminhos, se você tem imaginado que existe um caminho que possa te conduzir a Deus, ao céu, se não por Jesus, eu quero te dizer que a grande boa notícia é que Deus enviou Jesus. Mas a má notícia para você é que sem Ele você não chegará a lugar algum. Eu espero que você sinta-se desafiado pelo que a graça de Deus representa em nossa vida, que você reconheça que precisa dela, ok? Deus te abençoe, Deus continue trabalhando na sua vida, Deus continue trabalhando com cada um de nós. E que Jesus te abençoe. Eu quero orar por você, claro, quero orar com você também, nesse momento, pedindo ao Senhor que se revele a você e que possa dar a você a oportunidade que Ele tem dado a todos nós e nos ajude nesse momento tão difícil também que estamos vivendo no país, ok? Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós te agradecemos por Tua graça, pela maravilhosa graça de Jesus, porque o Senhor nos alcançou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, enquanto éramos inimigos de Deus, enquanto resistíamos a Deus, enquanto estávamos numa situação desesperadora, mas mesmo assim resistíamos ao Senhor. Obrigado por Teu amor, obrigado porque o Senhor nos alcançou. Nós oramos por cada um que nos acompanhou nessa transmissão, acompanhou essa pequena exposição, que o Senhor possa ajudá-los, abençoá-los, encontrá-los e salvá-los, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, fortaleça a Tua igreja, os nossos irmãos, fortaleça dando coragem, dando força, dando compreensão, um entendimento diferenciado no lidar com as questões com as quais nos deparamos nesses últimos dias. Nós pedimos força a Ti, Senhor. Pedimos entendimento, discernimento, que possamos andar em novidade de vida, esperando, confiante e esperançosos em Ti. Meu Deus, pedimos também que o Senhor abençoe a nossa nação nesse momento tão difícil. Abençoe as famílias que já foram, aquelas que estão sendo e aquelas que serão afetadas por esse vírus, Senhor. Nós pedimos desde já a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós, sobre este país, sobre esta nação. Nós oramos agradecidos a Ti em nome de Jesus.